Agora você está me dizendo que existe um contexto, você já até adiantou, que está relacionado ao sarampo, em que se você tiver sarampo, existe um risco de você perder repertório da tua memória. Eu não estou dizendo que você vai ter uma amnésia total, mas parte da memória, e parece que é uma memória muito direcionada a doenças infecciosas. Como que isso acontece, Omar? Como que o fato da gente ter sarampo pode fazer com que as vacinas anteriores, infecções anteriores, sejam esquecidas pelo nosso sistema imune? Então, Fábio, o vírus do sarampo, ele tem uma história bem curiosa. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, um minutinho sobre isso. Existem duas doenças, Fábio, que foram erradicadas da face da Terra por ação de vacinas. Uma delas, você já adiantou, foi a varíola. Os últimos casos em 77 e em 80 foi declarada extinta pela ação humana. Existe uma segunda doença que é menos conhecida e que tem a ver com sarampo. Chama-se peste bovina, ou na literatura americana, anglo-saxã, ela é conhecida como Rinderpest. O que aconteceu? Esse vírus era originalmente da vaca. Então, vou contar a história, você já ouviu essa história antes. Da vaca veio para o ser humano. Exatamente como o monkeypox está fazendo agora do roedor, como o coronavírus veio do rato, ou seja, foi um spillover, foi uma fuga do vírus. Segundo o sequenciamento genético, isso aconteceu por volta do ano 500 a.C. Ou seja, 500 a.C. existia um vírus. Esse vírus era o vírus da peste bovina e matava o gado. Quando pegava, matava. E ele, o contato das pessoas com o gado, ele passou a infectar os seres humanos. Bom, como o Rinderpest, o vírus da peste bovina, era muito agressivo e matava a maioria dos bovinos, se desenvolveu uma vacina para o gado. E diferente das pessoas, o gado, pelo menos o gado que é criado em cativeiro, todo foi vacinado. Resultado disso, Fábio, exterminação 100% do Rinderpest, do vírus original do sarampo que veio da vaca. Não existe mais na natureza, foi considerada erradicada em 2007. Segunda doença na história da medicina erradicada com campanha de vacinação. Uma no ser humano, varíola, a segunda Rinderpest, peste bovina. Então, o sarampo que vem desse vírus, pulou para o ser humano, ele é perfeitamente possível de ser erradicado, se as pessoas vacinassem. Mas os dados do Ministério da Saúde que foram divulgados hoje são absolutamente alarmantes. 30% apenas das crianças no período vacinal, que eu vou checar aqui que eu esqueci, de 6 meses a 4 anos para sarampo, só 30% foram vacinadas e a campanha termina na sexta-feira. Aí eu vou parar. Isso é absurdo, né? Uma doença. Quem não lembra, foi quando? 2008? Qual foi o ano que o sarampo foi considerado país livre de sarampo? 2008? 2006. A gente já foi um país livre de sarampo. 2018 voltou e nunca mais paramos. E aí vem o povo de nhenhenhen, de vacina, nhenhenhen, de não sei o quê. De vez em quando tem os comentários. Vocês precisam ser mais responsáveis em relação à vacina. Mais responsável como, Márcio? A gente tá falando que tem que se vacinar, cara. Tem que vacinar, não é opinião política, não. Olha só, é uma coisa técnica. O sarampo, ele junta alguns problemas. Ele junta, a gente vai falar da amnésia imunológica, mas ele junta uma taxa de infecção altíssima, é considerada dos vírus que afetam o ser humano, aquele de taxa de infecção mais alta. Só para você ter uma comparação, pessoal, vou pegar o número aqui, ó. A Omicron, que é a forma mais infectiva do coronavírus, que infecta mais pessoas, ela tem uma taxa de transmissão que varia de 6 a 10. A taxa de transmissão do sarampo, ela varia de 12 a 18, ou seja, numa situação ruim, um paciente infecta 18 outros pacientes. É um dos mais infectivos, não é não? Exatamente. É o vírus considerado mais infectivo que existe. Então, assim, e ele tem uma série de complicações. O problema do sarampo é que ele não fica na lesão cutânea ou na prostração. Ele tem várias inflamações no corpo que ele dá. Inclusive, eu estava vendo um artigo muito interessante, Fábio, dos anos 70 de miocardite, eu fui dar uma lida para preparar para hoje. E os caras pegaram 217 casos. Esse artigo é de 75. Ele pega 217 pacientes entre 71 e 75. Desses 217, 10%, 21, tinham alterações eletrocardiográficas, tinha alteração ao eletro. Dos 217, 14 foram a óbito, 14 morreram, uma taxa de mortalidade alta. E desses 14, 7, metade, foram a necrópsia. Dos 7, 5
tinham alterações cardíacas, miocardite pelo vírus do sarampo. Então é esse o inimigo que nós estamos falando. Então você que está nos ouvindo aí, que tem criançada na faixa de vacinação de 6 meses a 4 anos, meu querido, você está esperando o que para vacinar? A vacina é grátis, mais do que grátis. Ela não é grátis, ela é paga pelos nossos impostos, ela está lá no posto de saúde. Pegue o seu pequerrucho e leve imediatamente para vacinar. E é um absurdo, é uma vergonha você ter uma criança em casa de 6 meses a 4 anos que está se tratando de uma doença mortal. E volto a dizer que a estratégia de vacinação da tela é tão eficaz que o vírus original no gado foi erradicado da face da Terra. Você não está vacinando. O que está acontecendo? O que está passando na sua cabeça? Você está esperando o quê? Uma convocação divina para fazer isso? Se é uma convocação que é da presidência da República, se é isso que você está esperando, não vai rolar, caso você não tenha percebido ainda. Então é bom você se mobilizar, ir no posto de saúde e levar o seu pequerrucho para vacinar. Porque o que está em jogo aqui, Fábio, é a segurança e a saúde dele. Como é que vai ficar a sua cabeça se o seu filho morrer de sarampo ou de complicações relacionadas ao sarampo porque você não vacinou? Isso é razoável de você aceitar? Obviamente que não. E cada um de nós aqui que é médico, é agente de saúde, trabalha na área de saúde, tem que ser um fator propagador dessa informação. O calendário vacinal do Mateusito está em dia, Omar. Então, é verdade. O teu Bachote está na época de vacinar. Olha só, vocês têm que estimular a vacinação das crianças. 30% é uma vergonha. Não só de criança, de adulto também, calendário vacinal de adulto. Né? Então, isso é nível, cara, de Zimbábue, de país assim que não dá, não pode o Brasil ter esses dados. E não é falando mal do Zimbábue, não. Não é aqui é gratuito, né? Lá não é. Então, exatamente. Não sei se Zimbábue mas vários países então, não são gratuitos. A vacina é igual. O Fábio já acabou de dizer que o Mateusito está vacinado, Miriam. A vacina é segura, mais do que segura, ela é eficaz, gente. Vou contar a história de novo. Ó. O vírus original no gado foi erradicado da face da Terra com a vacina. Pô, não pode não vacinar, entendeu? Então é isso aí. Então vamos... Justara, olha só, respondendo a sua pergunta. Se a criança já teve sarampo, precisa vacinar? Precisa. Preste atenção. A vacinação natural, você virar a sorologia naturalmente, não é a maneira mais segura. Essa resposta é a resposta que a gente já deu aqui em várias outras lives com relação ao Covid. Eu peguei Covid, devo vacinar? Deve vacinar. Porque você pode ter montado uma resposta imunológica meia boca. Então tem que vacinar, porque você vai ter o adjuvante ali junto e você vai melhorar a resposta imune. A gente já entendeu que a amnésia imunológica acontece. A gente não entrou em detalhes, mas o linfócito B de memória... A gente não explicou ainda como que ela acontece, a amnésia imunológica. Para a gente entender que além de todas as complicações do sarampo, da miocardite, pneumonia, não sei o quê, como que acontece a amnésia imunológica? Esse que é o ponto, Fábio. Bom, vamos lá. Cada célula do nosso corpo, o vírus, ele gosta de uma célula, ele elege uma célula para ele proliferar. Então, o vírus do herpes gosta do epitélio, o vírus da hepatite gosta do fígado, o vírus da encefalite equina gosta do encéfalo e por aí vai. O vírus do HIV gosta do linfócito, né? Chamado linfócito T helper, que a gente vai conhecer em muitos detalhes aí no nosso curso depois. E o vírus do sarampo? Pois esse é que é o grande problema com o sarampo. Ele gosta de proliferar, sabe aonde? No linfócito T de memória. Lembra que eu falei para vocês na historinha que eu estava contando? Que existe o contato entre o nosso conhecer de vinhos e a nova namorada dele, o linfócito T helper. Ela clona e viram milhares, milhões de linfócitos T helper que vão para o campo de batalha. Uma pequena quantidade fica guardadinha, são os linfócitos T de memória que vão ser fundamentais em exposições futuras. O que acontece quando o sarampo entra no corpo? Ele gosta do linfócito T de memória, mas não do linfócito T de memória que foi direcionado para ele, para todos os linfócitos T de memória que ele achar. Então ele deleta, ele acaba com a sua memória imunológica, ele acaba com os linfócitos T de memória que você fez para vírus da gripe, para rotavírus, para Covid. Então, pessoal, é o seguinte, dependendo do sarampo que você tiver, você está mega vacinado para Covid, você já teve Covid, você fez 3, 4 vacinas, você tem linfócitos de memória contra a Covid, mas o sarampo vai lá e apaga isso tudo. E aí, se você pegar Covid, é como se fosse a primeira vez. Dá para você baixar a guarda com um vírus desse, Fábio? Obviamente não. Menor chance. Exatamente. Eu queria só te dar uns números aqui que eu anotei, porque você sabe, pessoal, que se eu não estudar um pouquinho, eu não consigo conversar com o Omar, né? Então eu preciso dar uma atualizada. Você sabe que números recentes,
7 milhões de casos de sarampo ano. E a gente está falando de 100 mil mortes de sarampo ano, uma doença que pode ser erradicada. Você sabe quanto de aumento de casos de sarampo a gente teve nos últimos 5, 6 anos? Eu não sei exatamente o período. 300%. E você sabe qual foi o principal motivo desse aumento? Parar de vacinar. Falta de cobertura vacinal e filosofia anti-vax. Exatamente. Que é uma vergonha, né? Tem alguns dados, Fábio. Tem alguns dados também em relação ao sarampo, mostrando que a falha, o meltdown, o derretimento do sistema de saúde venezuelano também está contribuindo com isso. Não, o 2018 foi assim, né? Exatamente. Então, com um problema na Venezuela, exatamente. Entraram várias pessoas venezuelanas. Hoje, no mercado de Manaus, a gente tem muito venezuelano, então já mesclou. Isso é uma coisa boa, né, do nosso país, a gente recebe bem as pessoas, mas recebemos o sarampo. Mas aonde está descontrolado não é Manaus, não, tá? É São Paulo. É o lugar onde mais cresce o número de sarampo no Brasil. Então não dá para botar culpa em venezuelano, não. Aqui a gente segue mais a cartilha. Quando vai mais para o Sudeste, o pessoal tem mais liberdade intelectual, tal, pensa e para de vacinar porque eles são maneiros, entendeu? Eles são muito espertos, eles têm lá uma forma de pensar. Então, o que acontece? Não, só para finalizar, eu respeito todas as formas de pensar, mas quando a tua forma de pensar me prejudica, aí eu acho que é aquela história, né? O teu direito acaba quando começa o do vizinho. Então, tem algumas coisas que eu vou te dizer. Certas vacinas não deveriam ser possibilidades. Deveriam ser obrigatórios, sim, porque põe os outros em risco. Mas não vamos entrar no mérito político aqui, não. Vamos seguir. Olha só, a gente tem vários amigos venezuelanos, ou Mayra está aqui com a gente da Venezuela, conheci ela no Congresso americano, tem amigos queridos em Venezuela. Mas o que aconteceu na Venezuela foi um derretimento do Programa Nacional de Imunização na Venezuela. Por questões financeiras, por questões talvez até ideológicas, né? O que acontece? O problema é que o mundo não está isolado, as pessoas não vivem só na Venezuela, elas começaram a sair da Venezuela porque elas estão enfrentando situações de fome, de dificuldade, então começaram a ir para onde? Para a Colômbia, para o Peru, para o Equador e para o Brasil. Então, não estão vacinados, trazem com eles o sarampo e a doença voltou para o Brasil com força. Então, não é uma questão de falar bem nem mal de ninguém, é apenas uma questão biológica, né? Esses casos começaram a ser detectados na região norte num primeiro momento, mas por que está explodindo em São Paulo, Fábio? Tem dados interessantes mostrando que o sarampo ele não é viável como um surto realmente importante, epidêmico, em cidades menores do que 250 mil habitantes, porque ele queima muito rápido a população, entendeu? Agora, em populações maiores do que 250 mil, ou seja, estão falando de uma cidade média para maior, aí ele se mantém na população, porque ele tem fogo suficiente para ficar queimando, entendeu? Pessoas novas para ficar infectando. Até 250 mil, ele faz o primeiro surto, aquela primeira rodada, mata várias pessoas, outras se tornam imunes, e aí ele tende a apagar, ele não tem mais quem contaminar. Mas cidades maiores, a tendência é que se mantenha. Por isso São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, são cidades com maior risco de ter um surto mantido de sarampo. Como evitar essa tragédia que é a amnésia imunológica? Como é que você evita sarampo? Vacinando. Estamos em plena campanha de vacinação. Nós temos um dever de casa, cada um de nós que está aqui dentro. Sabe qual é? Convencer os nossos pacientes e pessoas em volta de nós que é necessária essa vacinação, ela é gratuita, ela está no posto de saúde, ela é fundamental. A gente tem a obrigação moral de levantar essa taxa de vacinação de 30% para pelo menos 86%, que foi a última que a gente tem da campanha vacinal um pouquinho antes da pandemia. Então, assim, as pessoas estão cansadas, estão com medo de sair de casa, a gente entende isso tudo, mas não às custas da saúde dos nossos filhos. Então, o que a gente vai pedir para vocês? Cada um de vocês dá um print aqui da gente, porque a gente está trazendo, né? Vamos lembrar isso aí. Botem nas suas mídias, nas suas redes sociais. É fundamental vacinar para sarampo. E a gente precisa. Nosso gol é chegar ao nível de vacinação que houve logo antes da pandemia, que foi 86%. E é isso, Fábio. Eu acho que o tema, realmente, você ter lembrado desse tema é muito legal pelo ponto de vista mecanístico. É uma tristeza a gente ter acesso a esse mecanismo, porque não precisaria, né? A gente
poderia passar a vida e outras vidas sem saber disso, como as doenças infecciosas são rápidas e dinâmicas, principalmente quando a gente fala de vírus, né? Então, de uma doença que estava restrita a poucos países da África, hoje a gente está de volta com essa doença, inclusive em países de primeiríssimo mundo. Então, olha só, Fábio, você não está vendo aqui a lista de comentários, mas deixa eu só ler o que o nosso amigo Aprígio acabou de postar pra gente. Considerem os seus egos super elevados, vocês arrasaram. Bom, hoje o pessoal está animado aqui. Bom. Valeu, Omar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Olha só, a Miriam estava perguntando mais cedo sobre nova turma de mundo. Vai ter sim, Miriam. Vai ser no meio de julho, se prepara. A gente vai dar uma mexida no curso, vai chamar Imuno Expert e vai ver forma de avatar, para nunca mais se esquecer. Inclusive, tem uma turma que deveria ter já acabado o acesso, mas a gente vai estender o acesso até essa época de julho, tal, para vocês poderem dar uma papirada e participar. E a gente também está vendo um desenho, né, Omar, de continuar estudando com a gente, vendo, revendo, que realmente é um tema dinâmico, um tema desafiador no primeiro momento, mas à medida que você vai entendendo todos os mecanismos. E o Omar é o nosso líder imunológico, ele é praticamente o nosso linfócito T-helper. Ele manda, a gente obedece. É isso aí, Omar. Grande abraço. Hoje o poder do ligar e desligar está contigo aí.